Amém, igreja? Deus seja louvado, né? Boa noite a todos, que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Uma noite especial que nós podemos desfrutar em um ambiente agradável, na presença de irmãos e, sobretudo, na presença de Deus. Isso é muito bom, né? Ter essa oportunidade de maneira livre, poder nos deslocar da nossa casa, vir para a igreja e no templo continuar a nossa adoração. Isso é muito bom. Vocês que aqui estão desfrutam de uma experiência diferente, que é ter comunhão com Deus, mas também uns com os outros aqui dessa comunidade. Isso é muito bom. Que bom que você veio até aqui. E você que nos acompanha pela internet, faça planos, se for possível, na próxima quarta-feira, de você vir congregar de forma presencial aqui também, tá bom? Mas você que está assistindo agora no ao vivo, né? Ou talvez, obrigado meu amigo, depois no gravado ou no recorte aí nas redes sociais da igreja, que Deus abençoe você. Se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que Deus quer te abençoar, tá bom? Então você que está acompanhando, fica firme, fica concentrado, a bênção do Senhor vai alcançar você. Meus irmãos, abra a Bíblia, a palavra do Senhor, no texto que o nosso irmão Josué leu aqui, introduzindo o nosso culto de hoje, Joel capítulo 2. O verso que ele leu foi o verso 23 e nós vamos repeti-lo. Joel capítulo 2, verso 23. Se porventura tem algum amigo que nos visita hoje, não é membro aqui da congregação, mas nos visita, que Deus abençoe você, viu? De uma forma muito especial. É o caso de alguém aqui que está nos visitando hoje? Você, querida? Como é seu nome? Jerusa? Jerusa, que Deus abençoe você. Eu vou dizer algumas coisinhas rápidas aqui para você, viu? Jesus lhe ama. Ele lhe conhece, Ele vai cuidar de você e do seu filho. Você crê nisso? Amém. Além da Jerusa, tem alguém aqui nos visitando também? Como é seu nome, querida? Ângela. Ângela, as mesmas coisas que eu falei aqui também valem para você. Eu nunca vi você, Ângela, pelo menos eu acho que não. Mas Jesus sabe e Ele vê você todos os dias, viu? E se você está aqui, Ele tem algo para você. Além da Ângela e da Jerusa, mais alguém que está no nosso meio, que é uma visita, não é membro aqui, mas você está nos visitando, é isso? Como é o seu nome, querida? Eita, me ajuda aí, gente. Lindalva. Linda Alva. Olha que bênção. Juntando as duas coisas, Lindalva. Que Deus lhe abençoe, querida. Seja muito bem-vinda em nosso meio. Retorne outras vezes. Goste e fique de vez. Tá bom? Jesus te ama, Ele se preocupa com você também. Amém? Tem mais alguém além da Lindalva, Jerusa e Ângela? Você? Uma diz que é, outra diz que não é, mas eu vou pelo é. Como é seu nome, querida? Mariana. Mariana. Que Deus te abençoe, viu, Mariana? Você está bem? Que bom. Se sente abençoada por Deus? E se eu disser que Deus tem bênçãos maiores, você acredita? E você quer? Então é só deixar, viu? É só não atrapalhar Jesus, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu vou convidá-los a, mais uma vez, orar, para a gente ler a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo conduza o estudo dessa noite. Pode ser? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e também muito obrigado porque existem algumas pessoas conectadas e acompanham este culto de adoração através da transmissão pela internet. Que a Tua bênção também os alcance, onde quer que eles estejam agora. Que a Tua paz seja sentida por todos nós aqui e por eles. Fala ao nosso coração, nós vamos ler a Tua palavra, então, se depararmos com alguma verdade que ainda não estamos vivendo, precisamos melhorar, que o Senhor nos aponte isso, nos mostre isso de forma clara, que consigamos entender e recebamos o poder do Espírito Santo para mudar de vida e seguir as Tuas verdades e Te obedecer. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Os que creem dizem amém. Amém. Joel capítulo 2, verso 23 diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva o quê? Serôdia. A forma como a Bíblia apresenta
os modelos que Deus utilizou para dialogar com o seu povo em momentos diferentes da história, em geografias diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, nos mostra que Deus não está preocupado em nos apresentar a complexidade do céu, porque é muito complexo para a nossa mente finita. Deus apenas está interessado em que você entenda o amor dele por você. E aí ele vai falar na linguagem que você vai conseguir entender. É óbvio que à medida que você vai entendendo, ele vai engrossando a papa. Vai colocando um feijãozinho no meio e vai se tornando mais substancial, mas é devagar. Ele começa pelo que é conhecido para você e depois traz do seu conhecido para um terreno ainda desconhecido para você, mas ele vai entregando devagar, e à medida que ele vai entregando, você vai conhecendo, vai entendendo, vai se encantando. É uma escada, um degrau de cada vez. Ele quer que você chegue lá em cima, mas ele não está muito agoniado para que você saia correndo desesperado e corra o risco de tombar, cair, quebrar a perna e desistir da jornada. Venha devagar, mas venha, ande. Não precisa correr, mas ande, continue, avance. E a linguagem bíblica mostra que muitas vezes Jesus se utiliza daquilo que é conhecido para mim, para que possa fazer sentido para mim. Do que adianta ele falar se não fizer sentido? Não adianta nada, né? Então, meu desafio hoje é falar, por mais que eu fale, mas que faça sentido para você. E aí, Jesus foi falar com o seu povo, Deus foi falar com o seu povo, através aqui do profeta Joel, sobre o Espírito Santo. Agora, falar sobre o Espírito é meio assim desafiador. Por quê? Porque é falar sobre Deus. E como é que a gente explica a Deus? Tem até uma canção do mundo gospel que diz assim, ó, ninguém explica a Deus. Não é isso? Pois é. Então, como é que a gente vai explicar a Deus? Nós não precisamos entender tudo a respeito de Deus, até porque eu duvido que a gente venha conhecer tudo a respeito de Deus. Como é que um Criador pode ser entendido por uma criatura que é finita? Um Deus infinito e eterno entendido por uma criatura finita? Não tem condições. Eu sei que muitos pregadores já disseram assim, ó, calma, um dia na eternidade Deus vai responder todas as nossas perguntas. Eu duvido também. Eu duvido que até na eternidade todas as nossas perguntas vão ser respondidas. Mas eu não me preocupo muito com isso, sabe por quê? O Deus que sabe tudo não nos contou tudo e eu penso que Ele tem um motivo para isso. Eu penso que o fato dele não contar tudo é porque ele quer que a gente aprenda a viver pela fé. Você entende isso? Se for para saber de tudo, então não precisa de fé. Mas quando ele diz, fecha o olho e me segue, eita danado. Aí é complicado. Mas às vezes é assim. E aí? Aí ele está... É pedagógico. Ele está amadurecendo a caminhada. Ele está fazendo com que você se torne dependente dele e não de suas próprias forças, da sua própria sabedoria. Dependa dele. E aí ele vai falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, que é o Consolador, que é aquele que Jesus disse, olha, eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Tem o Consolador. Jesus é Deus, e o fato de Jesus ter andado pela terra era algo assim magnífico. Porém, como Deus, ele também era ser humano, Jesus Cristo. E como ser humano, ele estava limitado no aspecto físico-geográfico, espaço e tempo. E aí o que é que ele faz? Ele manda uma terceira pessoa da Trindade. E essa pessoa ela não tem limitação, nem de espaço, nem de tempo. Ele está comigo, ele está com você aqui hoje, ele está com os filhos que estão afastados, ele está com seus amigos e parentes que não estão aqui perto de você geograficamente, ele está. E por mais que você, em algum momento, desista de trabalhar em favor da salvação das pessoas, talvez da sua casa, que ainda não aceitaram Jesus, por mais que você venha desistir, Deus, o Espírito Santo, não vai. Olha que Deus extraordinário. E aí, através do profeta Joel, Deus foi dizer assim, olha, se alegrem. Por quê? Porque eu tenho algo grande para fazer no meio de vocês. Eu não quero enviar o Espírito só para estar no meio de vocês e andando entre vocês. Eu quero enviar o Espírito para que ele habite em vocês. E eu não quero também que o Espírito Santo apenas habite em você para se você se sentir assim confortável espiritualmente, bem, em paz. Não, esse não é o objetivo do Espírito Santo. Ele quer andar entre nós, ele quer habitar em nós, mas tem um propósito. E qual é o grande propósito do Espírito Santo? Habitar em mim. É o que nós vamos ver agora. Mas a princípio o texto bíblico diz assim, ó, Deus vai mandar o Espírito, como chuva. Ele começa a se utilizar
de linguagens que remeta à natureza e ao trabalho de plantio, da agricultura, que era, sobretudo, o modo de trabalho e de ganho e de comércio, enfim, da época de Cristo, sobretudo na Judéia. Então, aquela região dependia de chuva para o preparo do campo e depois para a colheita. E duas chuvas bem específicas, uma que era chamada temporã e uma que era chamada serôdia. A temporã caía por ocasião do outono. Nós estamos falando ali no mês de setembro e outubro na região de Judá. Essa primeira chuva era fundamental para que o campo fosse preparado a fim de receber a semente. Porém, se as últimas chuvas não viessem, a da primavera, o que foi plantado não amadurecia, não tinha os seus frutos e não tinha colheita. Isso era muito ruim. Mas Deus diz assim, ó, calma, eu vou mandar as duas chuvas. Uma que vai preparar o terreno para receber a semente, eu vou mandar outra, para aquilo que foi plantado amadurecer e ser colhido. Deus diz assim. Só que ele não está falando, obviamente, de forma literal da agricultura, ou de uma chuva que são gotas de água que precipitam lá da nuvem e caem na terra. Não é isso aqui, não. Ele está agora aplicando de uma forma espiritual. Ele está dizendo assim, eu vou mandar a chuva do Espírito sobre vocês. E assim como é na agricultura, eu vou mandar primeiro o Espírito Santo ser derramado sobre vocês, como a temporã é derramada. E com o objetivo que a temporã tem. Só que aplicado em termos espirituais, para preparar agora o terreno do seu coração para receber a semente do Evangelho. Porque sem uma preparação prévia, você não tem como aceitar o Evangelho. Sem uma preparação prévia, você não tem como amar Jesus. Nós, por nós mesmos, não, jamais. Gostar das coisas de Deus, isso é estranho à natureza humana. Sentir prazer nas coisas dos céus é totalmente oposto à natureza humana. Pela natureza humana, eu gosto do pecado. Fácil para mim é pecar, errar, mentir, roubar, fofocar, adulterar, trair e por aí vai. Isso é normal para a natureza humana. O que é que Jesus está dizendo? Para com isso e muda de vida. Não é tão fácil assim, irmão. Tem que ter uma iniciativa por parte de Deus. E Deus está dizendo assim, ó, eu vou ajudar. Eu vou mandar a primeira chuva que vai preparar o coração de vocês para receber o Evangelho. Agora, quando o Evangelho chegar, você precisa amadurecer na fé. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa abandonar algumas coisas, você precisa aprofundar a sua fé, a caminhada cristã. Tem que haver uma transformação. Mas calma, você não está sozinho. Eu vou mandar uma outra chuva no final para dar uma amadurecida legal em você e você poder ser colhido. E de acordo com a Bíblia, em termos espirituais, a colheita tem uma ocasião específica para acontecer. E sabe quando é que vai acontecer a colheita do povo de Deus na terra? Quando você acha que vai acontecer? Quando Jesus voltar. E a gente vai ser colhido. Colhido para quê, pastor? Para a eternidade. Para viver com Jesus. Aí eu pergunto, quantos aqui nessa noite querem viver com Jesus para sempre? Você quer ser colhido, é isso mesmo? É? Se você tiver alguém perto de você, olha para essa pessoa aí e pergunta assim, e aí, está maduro, irmão, para ser colhido? Você acha que está maduro para ser colhido, irmão? O que é que você acha? Pastor, o que seria maduro? Você está firme na fé? Você está amadurecido na fé? Você é uma pessoa íntegra. Biblicamente, integridade é maturidade na fé. Não é que você deixou de pecar, não é que você é perfeito, mas você amadureceu na fé e tem coisas que você mesmo já toma a decisão certa, sabe? Não é tão desafiador para você, você amadureceu na fé. Você já está maduro mesmo para a colheita? Será que está? Quando foi que Jesus, que Deus derramou o Espírito Santo sobre a terra e equivale à primeira chuva na agricultura, a temporã? No próprio livro de Joel existe uma promessa. Vamos ver essa promessa da chuva mais detalhada, e aí a gente vai ver historicamente quando foi derramada a primeira chuva e quando será derramada a segunda chuva. Vamos ver? Versos agora 28 em diante do capítulo 2 de Joel. A gente ainda está em Joel. Joel capítulo 2, a partir do verso 28. Aqui está um detalhamento agora dessa promessa que Deus fez, né, através do profeta Joel. Verso 28 diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre quem? O que é que diz aí? Toda a carne. A ideia bíblica é que Deus quer usar todos, tá?
E a prova vai ser agora nessa descrição. Vê só, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não importa a idade. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia, ou seja, não importa a situação social. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Descrição da promessa. Vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, independente de ser homem ou mulher, jovem ou idoso, servo ou patrão, porque para Deus, nós somos o quê? Iguais. Para Deus nós somos iguais. E Deus quer usar todos. O objetivo de derramar o Espírito Santo é primeiro para salvar você. Mas em segundo ponto, é usar você para salvar quem? Outros. Mas como é que ele vai fazer isso? Com o Espírito Santo. E já que ele sabe da nossa necessidade, ele disse, eu vou dar para vocês. É algo que ele quer dar. Ele quer dar. Se você não está recebendo, tem algum problema aí no percurso. Porque já está claro que ele quer dar. Agora, se eu ainda não tenho, se ainda não o recebi em sua plenitude, por quê? Por que será? Não é isso? Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Em Joel foi lançada a promessa, vou derramar meu espírito. Agora em Atos capítulo 2 nós vamos ver o início do cumprimento da promessa. Atos capítulo 2 nós vamos ler do verso 1 ao 4 e depois a gente vai pular para o verso 16 em diante. Atos capítulo 2. Os que encontraram que estão aqui na igreja, digam amém. Irmão, você que está acompanhando pela internet, se você puder ter a Bíblia em mãos, eu penso que vai ajudar você a se concentrar ainda mais e ser abençoado também com a leitura, tá bom? Se não for possível, só preste atenção, que eu prometo que eu vou ler o que está aqui, viu? Então, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, veio da onde? Do céu, porque lá em Joel diz que Deus mandaria do alto, viria de cima. Veio do céu, opa, é uma ação divina. Um som como de um vento o quê? Impetuoso. Era a sensação de uma brisa invadindo o local. Está aqui tudo parado, está um calor danado. Eu não sei se estava calor, tá, gente? Mas vamos dar aqui uma incrementada. Desde que a gente não torça os princípios bíblicos, não tem problema. Mas imagina, o vento parado, daqui a pouco, um som como de um vento impetuoso, era algo de fato assim, perceptível, notável, e aquela sensação de que de fato uma brisa invadiu o local. Que estranho, porém muito bom, mas é estranho. Mas eles sentiram esse vento e de repente encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí depois que essa sensação foi sentida, algo agora de forma visível ocorreu. E apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como de fogo. Eu fico pensando aqui, o escritor de Atos tentando descrever que danado que foi que apareceu no povo. Gente, era um negócio, era um fogo, isso aí eu tenho certeza, era fogo. Mas o formato do fogo era como se fosse línguas, labaredas, uma chama de uma vela, talvez, apareceu entre eles e pousou sobre cada um deles. Tenta imaginar a cena, isso aqui é louco, gente. Se você não estiver espiritualmente preparado, você sai correndo. O vento, daqui a pouco um monte de chama pousando sobre as pessoas, e daqui a pouco o resultado disso. E o resultado está no verso 4. Todos ficaram cheios de quem? Então ali era a presença visível do Espírito Santo. Era o símbolo do Espírito Santo sendo derramado sobre eles. A promessa estava se cumprindo. Agora, para quê? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que... Espera aí.
receber o Espírito e começarem a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O Espírito Santo não foi dado só àquelas pessoas que estavam ali. O Espírito Santo não pousou apenas sobre eles. O Espírito Santo não preencheu apenas a vida deles. Mas o Espírito Santo tinha uma intencionalidade. Era usar a boca deles para falar às outras pessoas que estavam naquela grande festa de Pentecostes. Uma festa importantíssima para o judeu. Judeus vindo de vários países diferentes. Vinham para dentro da cidade de Jerusalém, naquele período, para participar de uma grande festa. Estrategicamente, para a pregação do Evangelho, era um momento áureo. Se o Evangelho fosse pregado naquela região, e aquelas pessoas ouvissem e se convertessem, ao retornar para os seus países, eles levariam aquela semente. Chuva temporã, vem para preparar o coração, para receber a semente. O Espírito Santo foi derramado no coração daqueles para preparar o coração deles e certificar de que eles de fato criam no Evangelho, aceitavam o Evangelho. E agora não só aceitam o Evangelho, não só creiam no Evangelho, mas compartilham o Evangelho. E o Espírito Santo usou a boca deles. E eles começaram a pregar o Evangelho em outras línguas e as pessoas ficaram admiradas. Alguns ficaram admirados com o conteúdo da mensagem pregada, creram na mensagem e se converteram. Outros ouviram, entenderam, mas não creram. Outros estavam tão atordoados com o que estava acontecendo que nem perceberam o que estava sendo dito. De alguma forma o olhar ficou assim meio cegado, sabe? Escamas nos olhares. E eles estavam apenas preocupados com as manifestações que estavam vendo e começaram a dizer que aqueles discípulos estavam bêbados. Olha que doideira. E aí Pedro vai dizer, não, eles não estão bêbados, lá no verso 15. Aí no verso 16, Pedro vai dizer o que é. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de que profeta? Pedro está agora relembrando a promessa. Um dia lá atrás, o profeta Joel falou que o Espírito Santo seria derramado. E hoje nós estamos vivendo esse derramamento do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou. E aí ele cita o que nós lemos em Joel capítulo 2. Só que aqui não está ainda a plenitude do Espírito Santo. Aqui apenas é o início. E esse início foi grandioso. Por quê? Porque a igreja cristã estava começando ali. Cristo tinha sido assunto aos céus há pouco tempo. E tinha dado uma ordem para os discípulos, fiquem aí em Jerusalém, até que sobre vós seja derramado o quê? Então, calma, eu tenho uma missão para vocês vão a todos os cantos pregar o Evangelho, mas calma, antes de ir, fica. Por quê? Porque não adianta falar coisas da sua própria vontade. É o Espírito Santo que vai te conceder o que você deve falar. As pessoas não serão convertidas pelo nosso poder de oratória, é pelo poder do Espírito Santo. O máximo que você consegue é convencer alguém. Mas converter, somente o Espírito Santo. Então não adianta ir sem poder. Não adianta pregar sem o auxílio divino. Por quê? Porque é uma obra divina. Lembre, você não muda sem a ajuda de Deus. Como é que se você mesmo não muda sem a ajuda de Deus, como é que você quer mudar outros? Tem que ser com Deus. Aí Deus diz assim, fica, calma. Fica aí. E aí eles ficaram. Só que não na inatividade. O que eles ficaram fazendo? O livro de Atos está repleto de dicas do que eles ficaram fazendo para a gente colocar em prática na nossa vida. Número 1, eles se arrependeram dos seus pecados. Número 2, eles confessavam uns aos outros as suas faltas e as suas falhas e as suas fraquezas. Número 3, eles lembravam as promessas que Jesus tinha dito para eles. Número 4, eles pediam o Espírito Santo. Em outras palavras, eles eram vasos de barro que estavam, enquanto esperavam, tirando a sujeira e deixando com a boca para cima, para que quando a chuva começasse a cair, eles não perdessem a bênção. Enquanto esperavam, eles estavam deixando as sombrinhas, os guarda-chuvas, de lado, sem abrir, para que quando a chuva caísse, eles fossem molhados. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eles estavam se preparando para receber a promessa, porque a promessa é fiel. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a questão não é se Deus vai dar ou não o Espírito Santo. Não, Ele já deu e Ele está dando, Ele vai dar mais. A pergunta é, você
É um vaso de barro? Está tirando a sujeira? Está com a boca virada para cima? A sombrinha, que está impedindo você de receber o Espírito Santo, larga ela, fecha, faz o seguinte, joga fora, sai debaixo do teto e espere, porque a chuva, na verdade, já está caindo. Entendeu? E eles receberam com o propósito de eles serem fortalecidos na fé, certificados na fé, aprovados e usados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8. O motivo do Espírito Santo ser derramado sobre eles em Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos isso de forma ainda mais clara. Atos 1, verso 8. Mas recebereis o quê? Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós quem? E sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até onde? Olha para mim. Em quem está o poder? De dentro de você? Ou no Espírito Santo? Não é inerente a você. Não é um código que você pega e destrava. É o Espírito Santo. Mas ele não é um poder. Ele é Deus. Ele tem poder. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer te dar poder. Para quê? O que é que diz o texto? Para quê? Para você ser o quê? Ser o quê? Onde? Na sua casa, em todo lugar, perto, longe, aonde ele quiser. Quem diz é quem? Ih, peraí, é ele mesmo, será? Quando a gente vai escolher uma casa para morar, eu escolho unicamente mediante a minha vontade, os meus critérios, ou eu deveria perguntar, aonde o senhor quer que eu more? Vamos pensar, né? Aonde o senhor quer que eu more? Por quê? Você não é testemunha? Eu não tenho muita escolha onde morar. E tem uma coisa que me chateia morar ali na União. Só tem adventista. Então eu já estou programando um pequeno grupo para mim. Fora. Por quê? Porque eu sou testemunha. Para que eu vou testemunhar para quem já também é testemunha? As nossas ações não devem ser definidas, planejadas, executadas com base apenas no que eu quero, no que eu penso ou no que eu desejo. Se eu entender que devo ser uma testemunha de Deus, e quem assume o controle é o Espírito Santo, então o mínimo eu deveria, antes de tomar a decisão, perguntar para quem? Para o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. E Deus quer me usar aqui perto, em Jerusalém. Ele pode me usar um pouquinho mais distante, na Judéia. Um pouquinho ainda mais distante, em Samaria. E até em lugares que você nunca imaginou na sua vida, os confins da terra. Meu Deus, eu vou para longe da minha família. Se Deus mandar, você vai? Você está preparado para isso? Eu vou ser sincero para você. Eu acho que eu não estou preparado para tudo. E eu também acho que você não. Então quem é que prepara a gente? É o Espírito Santo. À medida que Ele vai fazendo parte da sua vida, fique tranquilo, Ele vai preparando você. Ele vai trocando o seu mindset, né? Ele vai reconfigurando os seus valores. Ele vai cortando raízes de onde elas não devem estar. E vai te ajudando a sobreviver sem aprofundar raízes aqui. Para, se preciso for, você virar uma espécie de nômade. Está a serviço do reino. Aonde quer que Ele te enviar. Você está disposto a fazer tudo o que Deus mandar? Entregar tudo o que Deus pedir? Abandonar tudo o que Deus mandar, você abandonar, querida. É fácil? É para ninguém aqui. Se um crente levantar e dizer que é fácil, eu acho que ele vai ser levado que nem Elias, vai ser transladado que nem Enoque, só pode. Não é fácil.
Mas sabia que Jesus quer que você abandone certas coisas? Sabia ou não sabia? O Espírito Santo quer te ajudar nisso. Você quer a ajuda dele? Sim ou não? Que bom. Então, o objetivo do Espírito Santo é nos conceder também poder para concluir uma obra. E que obra é essa? Mateus 24, 14. O que está escrito em Mateus capítulo 24, 14? Mateus capítulo 24, 14. Eu estava observando os pedidos que foram feitos aqui de oração. E a gente sempre tem dois grandes grupos de pedidos. Pedidos por nós mesmos, pedidos por outros. Mas geralmente o plano de fundo envolve dois sofrimentos. Geralmente os meus pedidos estão ligados a essas duas coisas. Ligado à espera, a uma necessidade de cura, uma necessidade de retorno para a igreja, para Cristo, uma necessidade de salvação. Por outro lado, nós temos também os agradecimentos. Os agradecimentos evidenciam de que mesmo estando em um mundo mergulhado em pecado, Deus cuida da gente. E Deus nos dá motivo para sorrir. Mas os problemas e as dores evidenciam que o nosso lugar, irmão, não é aqui. Então, quando vier uma dor, eu penso que às vezes as dores e os sofrimentos podem se tornar obreiras nas mãos de Deus para moldar o nosso caráter e para nos lembrar que nós não somos daqui. Mas eu fiquei sentado ali observando e pensando assim, um dia nós não teremos mais pedidos de oração com base em dor. Vai acabar. Um dia nós não vamos estar mais atribulados, preocupados com o emprego que não chega, com o filho que está distante e a gente não pode aparentemente fazer algo, né? Com um documento que precisa ser resolvido, com uma consulta que a gente não sabe o que vai ser dito, vai acabar. Só que para acabar, algumas coisas precisam acontecer, e uma delas é isso aqui. E será pregado este evangelho do reino para testemunho de quantas as nações? Então virá o fim. Nós temos uma obra a fazer, pregar o evangelho. Aonde? Vixe, no mundo todo. Como é que a gente faz isso, gente? E agora? Só tem um jeito de dar certo. Se o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida e da nossa igreja. Você sabia que a Igreja Adventista Sétimo Dia é uma igreja que é mundial, né? Dos 235 países e áreas reconhecidos pelas Nações Unidas, a Igreja Adventista está presente em 212. Amém? Mas uma coisa é estar presente. Outra coisa é pregar para todos os habitantes de todos os países. A igreja tem hospitais, tem clínicas, tem orfanatos, tem TV, tem rádio, tem casas editoras, tem congregações, tem internatos, tem escolas, enfim. Mas comparado ao tamanho da nossa missão, isso é nada. Nós não vamos concluir a obra sozinhos, mas tem um jeito. E sabe qual é o jeito? O Espírito Santo. E sabe agora quando é que Deus vai mandar o Espírito Santo de uma forma poderosa, semelhante agora à chuva serôdia, para terminar a obra? Apocalipse 18, verso 1. E eu termino com esse texto. Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, no verso 4, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, a Bíblia relata o aparecimento de 3 anjos.
E esses anjos têm 3 mensagens que nós conhecemos como mensagens angélicas, né? As 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens são os últimos apelos divinos ao ser humano. Os últimos 3 sermões, os últimos 3 chamados, convites que Deus tem para fazer para o ser humano. Deus tem uma mensagem, mas para a mensagem ser pregada, Deus precisa de um mensageiro. E quem é o mensageiro que vai pregar essas 3 últimas mensagens de apelo ao ser humano? Se são as 3 últimas mensagens, então Deus vai levantar um último pregador, com as 3 últimas pregações. E quem é o último pregador? De acordo com o próprio livro do Apocalipse, ele é chamado de os descendentes da igreja, ou o povo remanescente, e tem características, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Deus tem o último pregador. É este povo, que em Apocalipse é apresentado como o remanescente, os restantes dos fiéis. Deus tem uma mensagem, as 3 mensagens angélicas, Deus tem um povo, e Deus disse, eu vou mandar uma ajuda para esse povo. Eu vou mandar o Espírito Santo. Então ele apresenta um outro anjo, agora em Apocalipse 18. Esse outro anjo aqui, ele é diferente. Ele é apresentado como tendo grande autoridade. O anjo de Apocalipse 18 é nada mais, nada menos que o Espírito Santo que é concedido de forma como uma chuva torrencial, uma grande tempestade do bem, que é derramado sobre o povo de Deus no tempo do fim com um propósito específico. Se o propósito em Atos 2 era usar os apóstolos para pregar o evangelho para as pessoas que estavam em Jerusalém, o propósito em Apocalipse 18 é usar o povo de Deus para pregar a última mensagem para todas as pessoas da terra. Então, virá o fim. Sabe quem Deus quer usar nessa reta final da história? Quem? Deus quer usar quem? Você, irmã, a senhora, vocês aí, Deus quer usar. Mas para ser usado na plenitude, tem que receber também a plenitude de quem? Do Espírito. Aí a gente tem que voltar para a pergunta. Você é um vaso que está tirando a sujeira de dentro e deixando com a boca virada para cima? Você é alguém que está abrindo mão de um guarda-chuva que te impede de receber essa chuva? Você é alguém que está afastando da sua vida os pecados, que tem buscado tomar decisões corretas, que tem largado uma vida guiada pelos prazeres da carne? Você é alguém que, mesmo estando na igreja há muitos anos, tem lutado contra pecados acariciados e tem continuado galgando e subindo nessa escada da santificação que é produzida pelo agir do Espírito Santo na sua vida? Você tem permitido isso na sua vida? Você tem permitido as mudanças que Deus quer operar? Ou você é daqueles que eu sou assim, me aceitem do jeito que eu sou, eu não estou nem aí? Cuidado com isso. Jesus quer mudar você. E é necessário mudar. E o Espírito Santo será concedido para isso. Historicamente, muitas vezes nós esperamos a chuva serôdia, que é a última, para o futuro. A gente pensa que a chuva serôdia ainda está no futuro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje nós recebemos a chuva temporã ainda. Ela ainda cai. Mas junto com ela, a chuva serôdia já está disponível. Irmãos, já está disponível. Quando a igreja como um todo perceber isso, e o clamor se unir num único propósito, nós veremos de forma mais plena o agir do Espírito Santo em nosso meio. E aí o fim vem. Então sabe de quem depende? De nós. Porque se depender de Deus, Ele já quer. E nós, preparados? O vento do Espírito vai voltar a soprar, irmão. O vento já está soprando. Que a chama do Espírito, então, apareça em você. E preencha a sua vida. E você seja usado de forma poderosa. Quando esse Espírito Santo assumir o controle, os nossos dias vão sair do normal. Você sabia disso? Quando o Espírito Santo for a arma principal dessa igreja,
nós vamos ver coisas extraordinárias. Não vamos precisar de templos. A nossa missão está lá fora. Os recursos não serão aqueles que nós estamos acostumados a usar em campanhas de evangelismo. Serão recursos divinos. As estratégias não seguirão a lógica humana. As estratégias vão nos surpreender, porque Deus usará os simples para confundir os poderosos da terra. Deus tem um plano. Neste plano, Ele quer usar você. Você quer ser usado por Deus? Vou louvar aqui no momento. Enquanto eu estiver louvando, ore ao Senhor. Senhor Deus, sugestão de oração. Vê se há em mim alguma coisa que está impedindo de receber a chuva serôdia. Tira. Tira. Por mais que eu tente impedir, tira. Se você pedir isso e for sincero, se prepare, irmão. O Espírito Santo vai inundar você. Então ore, peça perdão, peça transformação e diga: Espírito Santo, toma posse de mim. Que todos nós sejamos possessos pelo Espírito. Eu quero passar por uma possessão do Espírito e quero que Ele me use como Ele quiser, aonde Ele bem entender. Que seja para a glória dEle e para terminarmos a missão. Amém? Ouça a canção, converse com Deus aí. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão
profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Amém, amém e amém. Irmão, Jesus vai voltar. Amém? Você pode se colocar em pé nesse momento? Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, tem duas coisas, entre muitas outras, vou citar duas, que precisam acontecer. A primeira, você precisa ser testemunha de Jesus Cristo. E para isso o Espírito Santo precisa assumir o controle da sua vida. Você quer que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida, sim ou não? Sim? Vocês que nos visitam, estão hoje aqui conosco. Eu não conheço a sua história de fé, mas acredito que você tenha fé em Deus e está aqui, evidencia isso. Eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus através do batismo, mas se ainda não fez isso, em Atos 2, diz que quando as pessoas ouviram os apóstolos pregar na língua deles, e eles tiveram contato com o Evangelho, eles fizeram uma pergunta ao apóstolo Pedro. Pedro, ok, ouvimos, entendemos e acreditamos. Jesus é o Messias. Mas e aí, agora, o que a gente faz? Aí Pedro disse assim, ó, se arrependa dos seus pecados. Só isso? Tem mais uma coisa. Seja batizado. E então, recebereis o dom do Espírito Santo. Irmã, a senhora já entregou sua vida a Jesus? Você sente no seu coração que um dia precisa fazer isso? E você deseja um dia também entregar sua vida a Jesus? Olha, arrependa-se dos seus pecados, seja batizada e recebereis o dom do Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Então eu vou orar pelo seu batismo. Eu posso fazer isso? Orar por isso? Você me permite orar por isso? Então eu vou orar. Querida, você já entregou sua vida a Jesus? Já? Você demorou a fazer assim, eu fiquei na dúvida, viu? Eu confesso que eu fiquei na dúvida. Já foi batizada por imersão nas águas. Está conhecendo o Evangelho. O apóstolo Paulo teve uma experiência que vale para você, viu? Ele se encontrou com um grupo de discípulos de João Batista, que conheciam parte do Evangelho. Aí Paulo fez uma pergunta para eles: vocês conhecem sobre o Espírito Santo? Nunca ouvimos. Como assim? Vocês, crentes, nunca ouviram isso? Não. Então vem cá que eu vou te dar um estudo bíblico. Que Paulo deu um estudo bíblico. Sabe o que é que Paulo fez depois? Batizou de novo aqueles caras. Hashtag fica a dica. Eu sei que você é inteligente, já pegou no ar. Eu posso orar por isso? Eu vou orar. Querida irmã, você já entregou sua vida a Jesus? Amém. Já foi batizado por imersão nas águas? Amém. Então é só continuar limpando o vaso e deixando a boca para cima. Amém? E recebereis o dom do Espírito. E tu que está longe e perto ao mesmo tempo. Tu também, irmã Lindalva, já entregou sua vida a Jesus, minha irmã Lindalva? Mas você sente no seu coração que precisa fazer isso? E você quer fazer isso? Você quer que eu ore para Jesus te ajudar? Então eu vou orar por vocês três, para o Espírito Santo dar uma rasteira e vocês caírem de vez no braço dele. Amém? E tu para o Espírito Santo continuar consolidando a sua fé. Pode ser? Eu queria orar do seu lado. Posso ir aí? Mas eu também queria orar do seu lado e do seu lado. Eu não sou triuno como Deus, né? Então é mais fácil vocês virem para perto de mim do que eu ir para aí. Então vem cá. Vem cá, eu vou orar aqui. Eu posso descer aqui, irmão? Você? Então vem cá. Pode vir. Mano, vem cá. Eu vou orar por esses grupos.
E você que está assistindo pela internet, se for o seu caso também, pastor, eu ainda não me batizei, eu ainda preciso entregar minha vida a Jesus, ou já me batizei, mas estou conhecendo coisas que eu não conhecia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer ser batizado? Batizada? Quer a nossa ajuda para isso? Coloca nos comentários. Pastor, é o meu caso, preciso de ajuda. Então a equipe que coordena as mídias dessa igreja vai entrar em contato e essa igreja vai ajudar você. Tá bom? Vamos orar pela decisão de vocês? Quer dizer que em breve nós vamos ver águas mexendo aqui, hein? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Agora vai. Vamos orar por isso. Senhor, obrigado porque o Espírito Santo está em nosso meio. E é Ele que derrama sobre nós a chuva. A chuva é um símbolo dele. Ou seja, é Ele que é derramado sobre nós. Espírito Santo, habite em cada um de nós aqui. Nos preenche, nos use conforme tu queria a tua vontade. Nós queremos sair desse mundo. Já deu, já basta. Jesus, vem logo nos buscar. Enquanto o Senhor não vem, eu tenho alguns irmãos ou irmãs que vieram aqui à frente dizendo: sim, eu sei que eu preciso entregar minha vida, eu quero entregar minha vida e preciso da ajuda do Espírito Santo. Senhor, são tuas filhas. Ajuda, fortalece, e que em breve elas também sejam batizadas. Fortalece a fé delas e da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.